Olá, sejam bem-vindos a esta sessão na qual daremos continuidade a testes de hipótese. Particularmente, falaremos de testes de hipótese para comparação de médias e proporções de duas populações. Então, vamos dividir esta sessão em 4 partes. Na primeira parte, iremos comparar médias populacionais para o caso de duas amostras dependentes ou emparelhadas. Depois falaremos de testes de hipótese para médias populacionais, comparando duas amostras independentes. E, finalmente, iremos falar de teste de hipótese para comparação de duas proporções. Não iremos abordar a comparação de variâncias. Então, primeiro vamos falar do caso de amostras dependentes. Já tínhamos explicado o que eram amostras dependentes ou emparelhadas quando falamos de intervalos de confiança para a diferença de médias. Então, o objetivo aqui é testar médias de duas populações relacionadas. É por isso que chamamos de amostras emparelhadas. Ou seja, temos medições do tipo antes e depois. Então, para tal, usamos a diferença entre pares de valores. Essa diferença representamos por DI, que é igual a XI, que é o valor observado na primeira medição para o indivíduo I, menos YI, que é o valor observado na segunda medição para o mesmo indivíduo. Ou seja, XI representa o valor observado para o indivíduo I antes do tratamento e YI representa o valor para o mesmo indivíduo depois do tratamento. Então aqui devemos assumir que ambas populações são normalmente distribuídas. Então, a estatística do teste para a diferença média será um valor T com N menos 1 graus de liberdade. E esse valor T é achado como sendo a média de D dividido pelo desvio padrão de D sobre a raiz quadrada de N. N aqui representa o tamanho da amostra. D barra é a média amostral de D. Ou seja, achamos as diferenças para os diferentes indivíduos, depois somamos essas diferenças e dividimos por N. A fórmula para o desvio padrão vemos quando falamos de intervalos de confiança para a diferença de duas populações, de duas médias populacionais emparelhadas, ou para comparar duas populações dependentes. Então, para a hipótese nula pode estar configurada de 3 formas. Podemos ter média de x da população x menos média da população y maior ou igual a 0. Ou seja, podemos querer verificar se os valores ou a média antes de submeter ao tratamento é maior ou igual à média depois do tratamento. Ou podemos querer comparar se a média antes do tratamento é menor ou igual do que a média depois do tratamento. Então, teremos 1000 de x menos 1000 de y menor ou igual a 0. Ou podemos simplesmente querer comparar se as duas médias são ou não iguais. Então, aqui temos as diferentes configurações para os diferentes tipos de teste. Temos aqui para o teste unilateral esquerdo. Então, a hipótese alternativa seria 1000 de x menos 1000 de y menor que 0. Então, temos aqui ilustrada a região de rejeição para este tipo de teste, que é esta região pintada azul, que corresponde ao nosso alfa, que é o nível de significância. Então, se o t que nós calculamos, que este t calculamos a partir desta fórmula, com n menos 1 graus de liberdade, for menor a menos t de alfa, com n menos 1 graus de liberdade, o t de alfa será encontrado na tabela t-student.
Então, a área à direita na tabela de student será alfa com n-1 graus de liberdade. Então, se este t calculado for menor que o menos t que nós encontramos na tabela de student, então rejeitamos a hipótese nula. De forma análoga, podemos tirar conclusões para o caso de um teste unilateral à direita. Então, a área de rejeição, sendo um teste unilateral à direita, por quê? Porque na hipótese alternativa figura o sinal maior. Então, a área de rejeição é a área mais à direita, que corresponde a alfa, que é o nosso nível de significância. Então, se o t calculado for maior que o valor crítico que nós encontramos na tabela, então vamos rejeitar a hipótese nula. Tratando-se de teste bilateral. Então, figura aqui na hipótese alternativa o sinal de diferença. Isso significa que a nossa estatística de teste poderia cair ou na área à esquerda, na área de rejeição à esquerda, ou na área de rejeição à direita. É por isso que dividimos o nosso nível de significância por 2. Então, vamos rejeitar a hipótese nula se o t calculado, que é este, for menor que o menos t de alfa sobre 2 ou se for maior que o t de alfa sobre 2. O t de alfa sobre 2 também é encontrado na tabela da distribuição de student. Temos aqui um exemplo. Assuma que enviou seus agentes de venda para um workshop de treinamento em serviços de apoio ao cliente. Será que o treinamento fez alguma diferença para o número de reclamações? Para tal, você coletou os seguintes dados. Então, temos aqui os códigos dos agentes, dos 5 agentes. Temos aqui o número de reclamações por parte dos clientes para cada um dos agentes antes do workshop, e temos também aqui o número de reclamações depois do workshop. Então, nós queremos comparar se houve alguma alteração no número de reclamações. Ou será que o workshop melhorou alguma coisa ou não? Então, para tal, vamos deixar a diferença entre o antes e o depois. Então, teremos aqui, chamamos de DI. Então, temos 6 menos 4, ou 4 menos 6 menos 2, não faz diferença nenhuma. 6 menos 20 menos 14, 2 menos 3 menos 1, por aí em diante. O somatório é menos 21. E a sua média dá menos 4,2, a média amostral. A média amostral, logo a priori, sugere que o número de reclamações, o número médio de reclamações depois foi menor do que o número de reclamações antes do treinamento. Mas devemos testar a hipótese para ver se na população é realmente isso que aconteceu ou não. Então, calculamos aqui o desvio padrão, 5,67. Estabelecemos um nível de confiança de 0,05. Então, temos aqui as hipóteses formuladas. O nosso objetivo é ver se há diferenças entre o antes e o depois. Então, temos aqui na hipótese alternativa μ de x menos μ de y diferente de 0. Que na verdade este é o primeiro passo do teste de hipótese. Esses passos anteriores aqui, em que nós calculamos a média de desvio padrão, são apenas passos alternativos ou complementares. Então, o primeiro passo seria este, que era a definição das hipóteses. Depois, definimos o nível de significância, que é de 5%. Após isso, vamos marcar a região crítica ou região de rejeição. O teste é bilateral, então o nível de significância alfa é dividido por 2. Teremos 0,025 em cada extremidade da nossa
curva. Então temos aqui 0,025, que é alfa sobre 2, e 0,025, que é alfa sobre 2. Então vamos à tabela da distribuição t-student, procuramos o valor de t cuja área à direita é de 0,025, com 4 graus de liberdade. Lembremos, o nosso n é 5. Temos 5 observações na amostra. Então o número de graus de liberdade seria 5 menos 1, ficamos com 4. Então o t de 4 graus de liberdade e 0,025 à direita é 2,776. E à esquerda, automaticamente, teremos o simétrico que é menos 2,776. Então, após isso, calculamos a estatística do teste. A estatística do teste é a média de D sobre o desvio padrão da diferença dividido por raiz quadrada de N. Isto vai dar menos 1,66. E 1,66 cai entre menos 2,776 e 0. Ou seja, ele cai na região de não rejeição. Então, qual é a decisão que vamos tomar? Não rejeitamos a hipótese nula. O que concluímos? Não há mudança significativa no número de reclamações. Apesar da amostra nos sugerir que houve uma redução, por isso que a sua média é negativa, mas o teste a 5% de significância leva-nos a concluir que essas mudanças não são significativas. Ok, agora passemos para comparação de médias populacionais em amostras independentes. Então, aqui o objetivo é testar hipóteses para a diferença entre duas médias populacionais, μx menos μy. As populações são diferentes, ou seja, elas não são relacionadas. Em outras palavras, a amostra selecionada de uma população não tem efeito na amostra selecionada da outra população. E assume-se que as populações são normalmente distribuídas. Então, primeiro falaremos do caso em que as variâncias populacionais são conhecidas. E para tal usaremos a estatística Z. Quais são os pressupostos para esse caso? Assumimos que as amostras são aleatórias, independentes, ambas populações são normais e as variâncias populacionais são conhecidas. Então, se as variâncias populacionais ou os desvios padrões populacionais são conhecidos e ambas populações são normais, então a variância de x bar menos μ bar será dada por sigma ao quadrado de x bar menos μ bar igual a sigma ao quadrado de x sobre n de x mais sigma ao quadrado de y sobre n de y. Então, o sigma representa a variância de cada uma das populações e o n representa o tamanho da amostra. E assim sendo, a variável aleatória z igual a x bar menos μ bar, tudo isto subtraído a diferença entre μ de x e μ de y dividido pela estimativa do desvio padrão, terá uma distribuição normal padrão. Então, suponhamos que a nossa hipótese é testar se ambas médias são iguais. Ou seja, μ de x e menos μ de y é igual a 0. Então, se nós queremos testar se μ de x e μ de y é igual a 0, logo aqui na estatística de teste, essa parte fica igual a 0. Então, ficaremos aqui com z igual a apenas x bar menos μ bar dividido pela raiz quadrada desta expressão.
Precisamos assumir que em algum momento será igual a zero. Então, temos aqui os diferentes tipos de teste para esses casos, em que temos duas populações independentes. Então, podemos ter um teste unilateral esquerdo. Por exemplo, se nós colocar μ de x menos μ de y maior ou igual a zero. Que o menos colocar μ de x maior ou igual a μ de y. Logo, na hipótese alternativa, teremos μ de x menos μ de y menor que zero. Ou μ de x menor que μ de y. E para o teste unilateral direito, teríamos μ de x menos μ de y menor ou igual a zero e μ de x menos μ de y maior que zero como hipótese alternativa. Atenção que aqui também podemos colocar μ de y menos μ de x maior ou igual a zero. Também temos aqui a configuração do teste bilateral. Então, para cada uma das situações, temos aqui marcadas as áreas de rejeição. Teste unilateral esquerdo, já sabemos, a área de rejeição é a área mais à esquerda, cuja sua probabilidade é alfa. Então, aqui o menos z de alfa é encontrado na tabela normal padrão, porque dissemos que a estatística de teste segue uma distribuição normal padrão. Ou seja, por simetria, esta área há de corresponder a esta área que temos aqui no teste unilateral direito. Então, vamos na tabela da normal padrão, procuramos o valor de z, cuja área entre 0 e esse valor é de 0,5 menos o alfa. Então, sendo o teste lateral esquerdo, esse valor é negativo. Depois temos aqui para o teste bilateral, também já tínhamos abordado anteriormente, dividimos o alfa só por 2, ou seja, o nível de significância distribuído pelas duas extremidades da curva. Então, vamos rejeitar a hipótese nula se a estatística do teste que eu usei, que nós vamos calcular a partir dos dados amostrais, cair na região de rejeição. Ok, para o caso em que as variâncias são desconhecidas. Então, vamos assumir o seguinte pressuposto. As amostras são aleatórias e independentes, ambas populações são normais, mas as variâncias populacionais são desconhecidas, só que assumidas iguais, ou assumem-se iguais. Então, se elas assumem-se iguais, é possível estimar a variância populacional combinando-se as duas variâncias amostrais. E, posteriormente, usaremos um valor t como estatística de teste com nx mais ny menos 2 graus de liberdade. Então, se nós temos a hipótese nula, μ de x menos μ de y igual a zero, a nossa estatística de teste seria essa. T igual a x barra menos μ barra dividido por raiz quadrada de sp ao quadrado sobre nx mais sp ao quadrado sobre ny. Aqui, sp ao quadrado representa a variância combinada, já que assumimos que as variâncias são iguais. E é encontrado através desta expressão. Regras de decisão. Então, se tivermos o teste esquerdo, aliás, temos aqui a representação da área de decisão para o teste esquerdo, teste unilateral direito e teste bilateral. Então, aqui a diferença com o caso que apresentamos há bocado, que é este, é que aqui nós assumimos que as variâncias populacionais são conhecidas. Então, usamos a tabela da distribuição normal, ou seja, usamos a distribuição normal. Ou a nossa estatística de teste, que é esta, tem distribuição normal. Agora, para este caso em que não conhecemos as variâncias populacionais,
mas assumimos que são iguais. A estatística do teste é esta. E usamos a distribuição T-student. Em termos de regra de decisão, a regra de decisão continua sendo a mesma. Se o T calculado, só a nossa estatística de teste, for menor que o T crítico da tabela T-student, então rejeitamos hipótese nula para um teste no lateral esquerdo. Para teste no lateral direito, se a estatística do teste que nós calculamos for maior que o T crítico da tabela, também rejeitamos. E para o teste bilateral, se a estatística do teste for menor que o menos T de alfa sobre 2 ou maior que o T de alfa sobre 2, então rejeitamos a hipótese nula. Exemplo. Você é analista financeiro para uma corretora. Existem diferenças. Elas querem saber se existem diferenças no rendimento dos dividendos entre ações cotadas nas bolsas NYSE e Nasdaq. Você coletou os seguintes dados. Então, aqui a ideia é comparar se existem diferenças nos rendimentos dos dividendos entre as ações cotadas nessas duas bolsas. Então, temos aqui os dados sobre a bolsa NYSE. Temos uma amostra de 21. Dessa amostra tivemos a média amostral do rendimento de 3,27, desvio padrão 1,30. E para a bolsa Nasdaq tivemos uma amostra de 25, uma média amostral de 2,35 e um desvio padrão de 1,16. Então, assumindo que ambas populações são normalmente distribuídas com variâncias iguais, será que haverá diferença nesses rendimentos? Vamos usar um nível de significância alfa igual a 0,05 ou 5%. Ok, antes de continuar aqui, o NYSE é uma bolsa de valores, é um acrônimo da Bolsa de Valores de Nova York, e Nasdaq é acrônimo da Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas. Então, vamos formular aqui as nossas hipóteses. Queremos saber se há diferença ou não entre os rendimentos médios dos dividendos das ações cotadas nessas duas bolsas. Então, se nós queremos saber se há diferenças, na hipótese alternativa, teríamos μ. Se houver diferença, então μ de 1 menos μ de 2 será diferente de 0. Logo, na hipótese nula, teríamos μ1 menos μ2 igual a 0. Colocar μ1 menos μ2 igual a 0, mas colocar μ1 igual a μ2, o que significa que não há diferença. E colocar μ1 menos μ2 diferente de 0, mas colocar μ1 diferente de μ2. Então, a estatística do teste é T igual a média da Bolsa de Nova York, que é de 3,27, menos a média de Nasdaq, que é de 2,53, dividido pela variância combinada. A variância combinada está aqui, encontramos através desta expressão, onde N1 é o tamanho da amostra para Nova York, que é 21, e N2 é o tamanho da amostra para a bolsa Nasdaq, que é 25. E S1 ao quadrado é a variância da bolsa de Nova York, que é 1,30 ao quadrado, dava-nos o desvio padrão, que é de 1,30. Então a variância é 1,30 ao quadrado. Sabemos que a variância é o quadrado do desvio padrão. E 1,16 ao quadrado, que é a variância da bolsa Nasdaq. Então, dividido pela soma dos dois tamanhos da amostra, subtraindo 1 a cada uma das amostras. Então, teremos a variância combinada 1,5021. Substituímos aqui nesta fórmula,
ficamos com t igual a 2,040. Ok, aqui calculamos a estatística do teste antes de estabelecer a regra de decisão ou a região de rejeição. Então temos aqui a região de rejeição, o qual deve ter sido o terceiro passo. Lembra-se, o primeiro passo é definir as hipóteses. O segundo passo, definir o nível de significância. O terceiro passo, definir a regra de decisão. Então, aqui temos definido a regra de decisão. Como é que nós definimos a regra de decisão? Dissemos que a estatística do teste, que é esta, segue uma distribuição t-student com quantos graus de liberdade? N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Nesse caso, 44 graus de liberdade. É um teste bilateral, então dividimos o alfa por 2, temos 0,025 deste lado e 0,025 deste. Então vamos à tabela T, procuramos na primeira linha 0,025 e na primeira coluna procuramos 44 graus de liberdade. Se não tivermos 44 graus de liberdade lá, usamos o valor mais próximo de 44. Então, o valor de t na interseção entre 0,025, que é o alfa sobre 2, e 44 graus de liberdade é 2,0154. A estatística do teste aqui é 2,040. 2,040 é maior do que 2,0154. Ou seja, 2,040 cai na região de rejeição. Então, qual é a decisão? Rejeitamos a hipótese nula. Conclusão: há evidência de diferenças nas médias. Ou seja, encontramos evidências significativas de que os rendimentos médios dos dividendos entre as ações cotadas nessas duas bolsas são diferentes. Ok, agora vamos passar para o caso em que não se conhecem os desvios ou as variâncias populacionais, são desconhecidas, mas elas são diferentes, ou ainda são diferentes, para além de serem desconhecidas. Então também assumimos que as amostras são aleatórias e independentes, ou vamos escolher amostras aleatórias e independentes. As populações devem ser normais. Então, nós vamos recorrer à distribuição t-student para tomar a nossa decisão. Vamos comparar a estatística do teste, a distribuição t-student, ou a estatística do teste vai seguir uma distribuição t-student com V graus de liberdade, onde V é encontrado através desta expressão. Então, teremos aqui a estatística do teste que é T x barra menos 1000 barra sobre raiz quadrada de S ao quadrado de x. Estamos a usar a variância de x, a variância amostral, porque não conhecemos a variância populacional. Estamos a assumir que são desconhecidas. Sobre o tamanho da amostra de x mais a variância de y sobre o tamanho da amostra de y. Então, mais uma vez, T tem V graus de liberdade, onde V é encontrado através desta expressão. Agora, para terminar, vamos falar de teste para a diferença de duas proporções. Aqui, o objetivo é testar hipóteses para a diferença entre duas proporções populacionais. Pressupostos. Vamos assumir que ambas amostras são grandes. O que significa que N é maior que 30 para cada uma das amostras. E N vezes P maior que 10 e N vezes 1 menos P maior que 10 para cada uma das amostras. Isso por quê? Porque temos que assumir essas duas condições para que a proporção, ou para que a diferença de proporções amostrais siga uma distribuição
normal, padrão. Então, teríamos aqui esta variável aleatória, Z, que representa a nossa estatística de teste, que é igual à diferença entre as proporções amostrais menos a diferença entre as proporções populacionais sobre a raiz quadrada desta expressão. E que tem uma distribuição normal padrão. Por quê? Porque assumimos que são verificadas essas duas condições. Então, a estatística de teste para Px menos Py igual a zero, que é a hipótese nula, é o valor Z igual a esta expressão. Esta expressão é derivada desta. Nós estamos a assumir aqui que Px menos Py é igual a zero, então por isso que aqui ficaria zero, ficaremos apenas com esta expressão. Por mais que fosse, na hipótese nula configurasse maior ou igual ou menor ou igual, então vamos assumir que em algum momento essa diferença será igual a zero. Então ficaremos apenas com o numerador igual a esta diferença. Então sobre a raiz quadrada de P0 chapéu vezes 1 menos P0 chapéu sobre nx mais P0 chapéu vezes 1 menos P0 chapéu sobre ny, onde o P0 chapéu é encontrado através desta expressão, que é a proporção ponderada para ambas amostras. Então temos aqui os três tipos de testes possíveis, que são o teste unilateral esquerdo, unilateral direito ou o teste bilateral. E temos aqui representadas graficamente as regiões de rejeição, que são as regiões pintadas azul. Explicamos quando falamos de teste de hipótese para a diferença de duas médias com desvio padrão populacional conhecidos. Então, não voltarei a repetir. Partimos logo para um exemplo. Queremos saber se existe diferença significativa entre as proporções de homens e mulheres que darão voto positivo a uma certa proposta A. Ou seja, existe uma certa proposta A. Queremos saber se há diferença significativa entre a proporção de homens e mulheres que darão um voto positivo a essa proposta. Então, numa amostra aleatória, 36 de 72 homens, ou seja, essa amostra aleatória tinha 72 homens, dos quais 36 afirmaram que dariam voto positivo e também tinha 50 mulheres, das quais 31 afirmaram que dariam voto positivo. Então aqui temos duas amostras, uma amostra de homens e outra amostra de mulheres. Então nós estamos interessados em saber se existem diferenças nas proporções dessas duas populações, nas populações de homens e mulheres que dariam voto positivo. Então vamos testar ao nível de significância de 5%. Então a configuração do teste de hipótese seria esta. A hipótese nula. Aqui só queremos saber se há diferença. Então, logo, se queremos saber se há diferença, a hipótese alternativa seria proporção de homens menos proporção de mulheres diferente de zero. Aqui, PM representa a proporção de homens e PW representa a proporção de mulheres. Então, PM menos PW seria diferente de zero, o que significa a diferença simulativa entre as duas proporções. Logo, na hipótese nula, teremos PM menos PW igual a zero. Então, depois temos aqui calculadas as proporções amostrais. Para homens, temos 36, que são os que disseram que votariam positivo, sobre 72, e a proporção de mulheres seria 31 sobre 50, 31 é o número de mulheres que disseram que votariam positivo. E a estimativa da proporção comum, que é encontrada através desta fórmula, é de 0,549. Então,
Aqui já tínhamos definido as hipóteses. Sabemos que o nível de significância, que era o segundo passo, é de 5%, já foi definido. Então, terceiro passo, vamos definir a região de rejeição. É um teste bilateral. Temos aqui sinal de diferença. Então, vamos pegar 5% dividido por 2, ficaremos com 2,5 à esquerda e 2,5 à direita. E sabemos que esta estatística de teste segue uma distribuição normal padrão. Então, vamos à tabela da normal padrão. Se temos 0,025 à direita de um valor Z que nós estamos à procura, logo se não é que entre 0 e esse valor temos 0,475. O valor de Z correspondente a 1,96. Então, teríamos 1,96 à direita e menos 1,96 à esquerda. A estatística do teste, aqui calculada, dá menos 1,31. Menos 1,31 cai entre menos 1,96 e 0. Ou seja, cai na região de não rejeição. Decisão: não rejeitar a hipótese nula. Conclusão: não há evidências de diferenças significativas entre as proporções de homens e mulheres que votarão positivo.